E aí galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, tá legal? Esse é o segundo vídeo desse domingo. A gente já tinha feito um vídeo na madrugada de sábado para domingo sobre o Adrielson. Fizemos um vídeo sobre CT, sobre jogadores que não vão atuar pela equipe contra o América. E agora a gente fala aqui um pouquinho sobre algumas situações envolvendo gestão, tá legal? Quero falar aqui um pouquinho sobre John Textor, mais sobre pessoa do que sobre gestor, tá? Quero falar aqui um pouquinho a respeito de gestão do estádio Newton Santos, enfim, sobre algumas situações, sobre como é que vai ser a situação do PR e do Adrielson para retornarem a tempo do confronto diante do América, porque a gente fala daqui a pouco, porque da última data FIFA, né, em que a gente teve o Lucas Perry convocado, o PR, ele teve ali 2 dias para treinar, né, cara, voltar. Ele teve 2 dias ali até o confronto, né, que ele teria logo depois da data FIFA, que, se eu não me engano, era contra o Cruzeiro, né? Agora ele vai ter um dia, né? Não só ele, como o Adrielson, que chegou há pouco, né, inclusive no Uruguai, já foi apresentado, treinou, enfim. Eu peço desculpas aí pelo sumiço durante todo o dia, né? São quase 11 da noite aqui desse dia 15 de outubro, fui num casamento inclusive de uma companheira que vocês conhecem muito bem, Júlia Camacho, comentarista, repórter da Botafogo TV, casou hoje, né? Muitas felicidades para Júlia, pro meu parceiro Greg, que é assessor do Clube de Regatas Vasco da Gama, que essa união aí Botafogo e Vasco seja ainda maior com esse casamento aí muito bacana, né? E toda a felicidade do mundo aos dois, né? E aí, cara, agora te falando de Botafogo aqui, né? Depois de ter bebido tranquilo, né? Pô, de leve, você sabe que eu não piso no acelerador. Agora a gente volta pra casa e fala depois de tomar uma água com vocês. O negócio é o seguinte, cara, além da presença do Adrielson, né, cara, você viu ele que chegou muito animado, foi muito bem recebido pelo staff da Seleção Brasileira, já realizou o primeiro treinamento comandado pelo Fernando Diniz neste domingo. Na segunda-feira, né, nesta segunda-feira ele vai ter outro treinamento aí que ele vai participar, certo? E aí na terça-feira ele vai ficar no banco, se necessário ele entra, a mesma coisa em relação ao PR, né? E aí depois eles retornam para o Brasil, né, para Belo Horizonte, para atuarem pelo Botafogo contra o América, tá legal? Acredito que não tenhamos problema nenhum em relação a isso. Se você quer ver as primeiras palavras do Adrielson como novo zagueiro da Seleção Brasileira, confira lá no meu TikTok, que eu já publiquei esse vídeo por lá, tá legal? Agora o negócio é o seguinte, galera, falando aqui um pouquinho sobre... Primeiro, deixa eu falar sobre a questão do Newton Santos. A gente tem visto aí que os jornais, né, o Globo, o Extra, tudo mais, eles vêm elogiando a gestão do estádio Newton Santos nos últimos meses, né? Para ser mais preciso, nos últimos 15 meses, né, em que o Newton Santos começou a sediar grandes eventos, grandes shows, né, foi palco de arena multiuso, né, para eventos, para shows, né, impressionantes. A gente teve um show espetacular do Coldplay, né? A gente agora teve The Weeknd, a gente vai ter Rebelde, né? A gente vai ter Red Hot, né? Enfim, evento não faltará, inclusive por conta disso o Botafogo deve mandar um jogo contra o Grêmio em São Januário. A informação que eu tenho é que contra o Palmeiras e contra o Cuiabá, o Botafogo não deve ter problemas para mandar o seu jogo no estádio Newton Santos. Talvez tenha aquela questão lá do palco e tudo mais, mas deve mandar o jogo na sua casa. Enfim, a gestão vem sendo muito elogiada por quê? Primeiro, aspecto financeiro para a prefeitura, né? O estádio Newton Santos não vem sendo mais um problema, né, para a prefeitura, como era mesmo com os amadores no poder, né? Quando o Botafogo jogava lá, eram os amadores, o Botafogo não conseguia tornar aquele estádio lucrativo, que era bizarro, né? Era uma coisa inacreditável, né? Não conseguir fazer com que o Newton Santos fosse, cara, um lugar que desse dinheiro para o clube, né? E isso, inclusive, quem me acompanha que sabe, né, e já viu isso diversas vezes, a quantidade de vezes que nós fomos cobrir reuniões do conselho, né, do Botafogo, e aqueles caras, aquela velharada, né, do General Severiano, claro, não generalizando, mas a gente sabe que existe gente assim, dizendo que o Botafogo não tinha que jogar mais no Newton Santos, que o Botafogo tinha que abandonar o Engenhão, o Newton Santos, porque aquilo dava prejuízo. E dava prejuízo que o Botafogo não sabia aproveitar. Fato, né? A gestão. Né? Isso, mesmo colocando o Flamengo lá para jogar, o Fluminense, o Vasco, né? Tentando alugar, né, aquela presepada toda que era feita, o Stadium Rio, o estádio de todas as torcidas. O estádio de todas as torcidas é o cacete, né, cara? O Newton Santos é a casa do Botafogo de mais ninguém. Quem quiser jogar lá que pague, né? Vai ser muito bem recebido se pagar. E o Botafogo vai tornar rentável com as suas próprias pernas. E é o que o Botafogo está fazendo. Né? Shows, eventos,
Agora a gente está vendo o que está sendo feito com a Fire Zone. O Botafogo pegou um espaço, né, que era desocupado, um espaço lindo, aconchegante, com vista panorâmica para o gramado do Newton Santos, e falou, porra, vamos fazer um puta camarote aqui, absurdo, coisa que não tem em nenhum lugar do Brasil quase. E aí o Botafogo tá lucrando horrores com aquilo. Né? Então, assim, e eu acho engraçado, né? A SAF não era calote, né? A SAF não ia chegar para atrapalhar os planos da prefeitura, atrapalhar os planos do governo, atrapalhar os planos dos credores. Né? Até o momento a gente está vendo dívidas pagas. Né? Trabalhadores que não recebiam há 20, 30 anos do Botafogo tendo seu ressarcimento. Né? Claro que faltam pagar algumas coisas, né? Óbvio, né? A gente está vendo a situação com empresários, né? Isso tudo tem que ser acertado. Né? Dívida com o clube. O Botafogo acertou finalmente uma dívida de décadas com São Paulo. Estádio Newton Santos. Putz, agora a SAF vai fazer... Porra... A região está revitalizada, o comércio na região está crescendo, as atividades, o lazer na região estão crescendo, o lucro da prefeitura. Então, assim, só tem a elogiar, sabe? E agora eu quero falar brevemente aqui sobre John Textor, tá? Eu vi uma declaração de uma pessoa próxima dele, né, que trabalha ali nos bastidores do Botafogo, no Charla Podcast, agora eu esqueci quem foi, mas enfim, falando sobre a paixão do John Textor com o Botafogo, o envolvimento, sabe? Recentemente teve uma entrevista que viralizou aí, agora não me lembro de quem foi, né, falando sobre a diferença, por exemplo, do Botafogo com o Vasco. Né, eu não tô falando o que é melhor, o que é pior, né, mas a gente tá vendo o que tá dando certo, o que tá dando errado no começo. Né, mas a gestão personalista nesse sentido é interessante, por quê? Porque o cara ele tá mais próximo do clube. Ele acaba sendo a cara do clube, ele acaba tomando atitudes mais rápidas, porque naturalmente a visão dele, a imagem dele pessoalmente, ele tá muito atrelada ao clube. Então, quando ela está atrelada ao sucesso do clube, a sua imagem está atrelada ao sucesso. Quando está em relação ao fracasso, a mesma coisa. A 777, por exemplo, que é quem gera o Vasco, né, são pessoas, são caras que têm uma empresa e é uma coisa muito distante. Né? É claro que existe a questão da autonomia, né, e isso já melhorou no Botafogo. Tá? O Botafogo era muito centralizado em termos de poder ao John Textor. Acho que isso foi se ajeitando com o tempo. E hoje, né, o diretor executivo, né, os cargos ali de dentro do Botafogo, né, aqui no Brasil, eles têm mais autonomia para tocar algumas coisas, tá? Mas o que é mais importante, sabe, é que dá para ver, e assim, eu não falo querendo puxar o saco porque eu não preciso. Eu tenho aqui meu canal, eu não perco nada se eu falar bem ou mal de alguma pessoa, vocês sabem muito bem disso, já me acompanham aqui há muito tempo. Mas assim, cara, o John Textor é um cara que ele se mostra muito identificado com o Botafogo. É um cara que ele realmente tá apaixonado por tudo que ele tá vivendo. Lógico que ele vai querer o dinheiro, lógico que ele vai pensar no projeto, lógico que a longo prazo ele vai querer a grana, né? E com todo o conglomerado de clubes, né? A situação, a interligação entre os clubes da Eagle, né? Tem o Molenbeek, tem o Lyon, enfim, todo mundo sabe disso, né? Ninguém é bobo. Mas, se você comparar, por exemplo, o que é a atenção do Textor em relação ao Botafogo, do que é em relação ao Lyon, ou até o Molenbeek, é outra coisa, sabe? É outra coisa. A gente pode questionar algumas questões, algumas coisas que podem melhorar, né? Lógico, não tem nada de errado nisso. Mas agora, a atenção, o carinho que o John Textor tem com o Botafogo, sabe? É um cara que não é só, eu vou fazer isso porque tá atrelado à minha visão, à minha imagem. Meu irmão, é um cara que ele se preocupa mesmo, sabe? Quando o Botafogo perde, ele se irrita, ele fica puto, né? Isso falando com pessoas que estão muito próximas dele. Quando o Botafogo, tá numa situação complicada, ele, o tempo todo ele fica, caramba, cara, será que eu devo contratar mais um atacante? Será que eu devo contratar mais um zagueiro? Será que eu tenho que trocar o técnico? Vou conversar com os jogadores. É um cara que ele tem uma atenção, assim, integral, né, com o Botafogo. Coisa que um acionista qualquer, um grupo, né, o cara não vai pensar nisso, vai pensar nisso no momento do trabalho dele. Né? O cara vai estar jantando lá num restaurante chique e vai pensar depois no que ele vai fazer. O John Textor, ele tem essa diferença, sabe? Ele parece muito identificado, muito apaixonado com o Botafogo. Ele é um cara que ele já é muito bem resolvido de grana. E ele parece que ele está realmente querendo curtir a vida dele. E boa parte dessa vida dele tem a ver com o Botafogo, sabe? Isso é muito foda e acho que a gente acertou em cheio em ter esse cara aqui conosco. Repito, com erros e acertos, com defeitos e qualidades. John Textor tem defeitos, John Textor tem lá suas teimosias, John Textor, né, vai ter, né, obviamente, momentos em que a gente vai ficar puto com ele, né? Claro, como em toda relação, como você fica com qualquer pessoa na tua vida ou com qualquer coisa na tua vida, né? Mas que é impressionante essa atenção que ele tem com o Botafogo, esse carinho especial que ele tem com o clube e que ele talvez não tenha com outros clubes que ele também gere, que ele também tem a mesma importância em termos administrativos.
é algo bem impactante. Eu acho que a gente deve se lembrar disso. Um abraço, tamo junto e fui.